tarde, pessoal. Eu sou Giovana Sateles e está começando mais um Abaco Cultural. Hoje com o tema de Olimpíadas. As Olimpíadas de Tóquio começaram ontem, dia 23 de julho, com uma abertura maravilhosa. E para conhecer ainda mais desse evento, basta acompanhar a gente. Hoje trouxemos especialistas em diversas áreas de estudo que nos auxiliarão para um olhar diferente da coisa. Estamos aqui com o Luiz Lopes, professor de Física da USP com mais de 20 anos no ramo e que certamente sabe algumas questões físicas dentro dos esportes. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a física envolvida no esporte. Trouxemos também o nosso plantonista de literatura, Henrico Birocchi, que tem ajudado os estudantes do ensino médio que se deparam com as provas do professor Cláudios. Pode se apresentar, Henrico? Boa tarde, meus queridos. Vocês estão todos bem? As Olimpíadas têm um grande significado e uma grande origem, e nessa o Nicolas Oliveira vai me ajudar. Oi, pessoal. É isso aí, Henrico. Essas Olimpíadas não são qualquer coisa, não. Bem-vindos, rapazes! E por último, um dos skatistas mais renomados do mundo, que está passando um pouquinho das férias dele aqui no Brasil, e conseguimos tomar um tempinho do tempo dele para participar do nosso programa. Welcome, Chris Cole. Hi, Giovanna. Hi, everybody. Thank you for introducing me and for inviting me. It's good to be here. Bom, pessoal, agora que todo mundo já se apresentou, acho que podemos dar início a um tema mais histórico e intelectual para entendermos como as Olimpíadas surgiram. Acho que o Henrique e o Nicolas podem dar a introdução. Bom, de acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 a.C., na Grécia Antiga, para homenagear seu pai Zeus. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Nessa época, os reis de Ilha, de Esparta e de Pisa aliaram-se para que durante os jogos houvesse uma trégua sagrada em toda a Grécia. A aliança foi realizada no templo de Hera, localizado no santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas. E de fato, as Olimpíadas começaram a acontecer em Atenas, que sediou a primeira Olimpíada da Era Moderna em abril de 1896, com delegações de 14 países. Ao todo, 241 atletas competiram em 9 modalidades. Que legal! Então as Olimpíadas começaram com pouquíssimas modalidades e agora já estão indo para 46, sem contar as 5 novas que estão chegando. Mas o símbolo das Olimpíadas já existia nessa época desde que começou ou não? Pode deixar que essa eu respondo. Bom, quando as Olimpíadas se estruturaram, por volta do século XIX, por iniciativa de um historiador francês chamado Barão de Coubertin, as Olimpíadas surgem com novos meios de organização, com a criação do Comitê Olímpico Internacional, COI, juntamente com os novos símbolos. Os anéis da bandeira, apesar de serem uma representação da COI, possuem grandes significados. Os anéis de diferentes cores representam os continentes do planeta. O azul é a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde a Oceania e o vermelho as Américas. Os anéis entrelaçam-se para dar voz aos valores como o universalismo e o humanismo, para retratar o padrão universal de direitos humanos. Aplicável a todos os povos e culturas, independente de considerações acerca de raça, por sexo, religião ou pela sua opinião. Os anéis de diferentes cores dando contraste no fundo branco do símbolo representam a paz que há entre os continentes. Quando foi criado, esse símbolo tinha o objetivo de se opor contra o nacionalismo exagerado que levava a atenção entre países no início do século XX. Muito bacana! Professor Nicolas, deixa eu te falar que eu tenho bastante curiosidade sobre a simbologia da tocha olímpica, que normalmente é apresentada na cerimônia de abertura. O senhor tem conhecimento sobre o que ela representa? Tenho sim, Rico. A tocha olímpica é o símbolo mais antigo das Olimpíadas, já que liga os jogos realizados na Grécia Antiga com a da Era Moderna e com os de até hoje. O fogo da tocha, dito como elemento purificador, era usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, com o santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas. O acendimento da chama é feito com luz solar por meio da escáfia, uma espécie de espelho côncavo que agrega os raios do sol em um só ponto, provocando uma combustão. Essa tradição para acender a tocha ainda é mantida e é realizada meses antes do início dos jogos. Em frente ao templo de Hera, por 11 mulheres caracterizadas como sacerdotisas. Além de remeter a um contexto histórico, a chama olímpica simboliza a paz, a união e a amizade. Durante o revezamento feito antes dos Jogos em Olímpia, os mensageiros saíam com as tochas pelas cidades gregas anunciando a data das competições. Esses mensageiros anunciavam também uma trégua sagrada, que cessava as guerras em curso até o fim dos Jogos. Essa informação é muito legal, o evento se torna mais especial sabendo de toda aquela simbologia por trás de cada detalhe.
Trouxemos o Luiz, professor de física, que também é um amante de balística. E com certeza irá acompanhar a modalidade de tiro ao alvo nas Olimpíadas de Tóquio. Luiz, como ocorrerá esse esporte nas Olimpíadas e como a física pode ser aplicada nele? Me ajuda. Com certeza, Giovana, muito obrigada aí pela chance de fala, né? Bom, o tiro esportivo é um esporte que necessita de precisão e velocidade para atirar com uma arma. Ela não precisa ser necessariamente de fogo, ela pode ser uma arma de ar comprimido. E a prática do esporte, ela requer treinamento e muita prática. E também precisa de equipamento de segurança, como os óculos de segurança. Bom, o tiro esportivo, hoje em dia, ela se divide em várias categorias, em vários tipos de avaliação, e que utilizam armas diferentes. Ela se divide em algumas provas, como as pistolas, a carambina e o tiro ao prato. As pistolas, elas podem ser pistola livre, a pistola esporte, que é só para mulheres, ou então pistola de ar e tiro rápido, que é só para os homens. Tem a carambina, que as provas podem ser de 3 posições de armas diferentes para homens e mulheres, ou deitado, que é somente para homens, e a carambina de ar. E o tiro ao prato, que as provas que podem ser sobre skeet, que é a fossa olímpica, e fossa dublê. Nessa categoria, em todas as provas, tem uma diferença de número de pratos para homens e mulheres. Os pratos têm 11 centímetros, são feitos de argila, calcário e alcatrão. Existem 2 tipos de campos nos quais pode ser praticado o esporte: o skeet e o normal. No normal precisa de várias cabines de tiro, com uma área mínima de 15 metros de comprimento e 20 metros de largura. E já no skeet, o ponto deve começar a partir dos pratos, e a área de tiro do campo skeet deve ser de 15 metros de comprimento por quase 37 metros de largura. 36,82 para ser mais específico. Nossa, muito bacana. E quanto à física aplicada dentro do esporte? Tem algum cálculo que pode ajudar os nossos participantes? Não, aparentemente tem sim cálculos que envolvem de física. Bom, antes de tudo, é preciso saber que diversos aspectos são considerados ao realizar um disparo. Não é só mirar e atirar. A gente tem que considerar a força do vento, a umidade, a temperatura, o peso do projétil que vai disparar, a velocidade com que ele sairá da arma de fogo em direção a um alvo. Ou seja, não é só simplesmente, não é que nem nos joguinhos de hoje em dia aí, que é só mirar e atirar. Dessa forma, é necessário prestar bastante atenção quanto à arma que tá utilizando e a cadência de disparos, já que cada arma apresenta o seu famoso coice, seguindo a potência com que esse projétil sai da arma. Nesse famoso coice, que é quando você atira em arma meio que sobe assim, mais ou menos, a gente pode observar a aplicação da terceira lei de Newton, a qual toda ação há sempre uma reação oposta é de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Dessa forma, é necessário consultar a posição do participante ao realizar tais disparos, já que o mesmo está sujeito a sofrer essa reação contra o seu corpo, que pode levar à inclinação da arma e, consequentemente, à falha dos próximos disparos. Os jogadores também precisam saber a velocidade dos alvos, né? Para acompanharem e depois acertarem. Não, com certeza. Para isso é necessário muita prática. A velocidade do alvo apenas com a fórmula de velocidade média, utilizando quanto ela se desloca e quanto tempo então utilizarmos a velocidade média, que é igual ΔS dividido por ΔL. Agora a nossa última perguntinha ao Luiz. Gostaria de saber como está o cenário brasileiro de tiro esportivo. É muito difícil achar pessoas que realizam esse esporte no país? O tiro brasileiro possui hoje mais ou menos 9 mil atiradores cadastrados oficiais, como você quiser chamar. E desses 9 mil, só 3 mil em atividade. O grande problema desse esporte é por causa da falta de conhecimento, ou propositalmente ligam o tiro esportivo à violência. E com isso as campanhas anti-armas ganham força. E assim causa uma grande redução na procura de praticar o esporte. E apesar disso, a gente tem atualmente mais de 300 jovens atiradores de ambos os sexos, menores de 18 anos, praticando o esporte. Maravilha, pessoal. Acho que o nosso participante Luiz já esclareceu bastante coisa pra gente. E agora vamos para o nosso participante final, Chris Cole. Falaremos um pouco em inglês, mas pode ficar tranquilo que deixaremos as legendas para os nossos espectadores, não se preocupem. E o nosso apresentador de agora será o Gustavo Marco. Hi guys, I'm
Gustavo Marmo, your second host, but in English. Well, Chris, so we know that you are one of the most famous skateboarders in the world. So could you tell us something about the skateboarding? Like, how did it all start? Basically, skateboarding came from surf. Like, some surfists on California were bored because there was no good waves. So they went to the street to try a new type of surfing that they created, and they named it sidewalk surfing, that later would be called skateboarding. And then in this sport, it's like skateboard nowadays. They used common street obstacles like rails, ramps, stairs, benches, all this type of thing to make maneuvers. So since then, skateboarding have been growing more and more around the world, and between from 2009 and 2015, the number of practicers have more than doubled, and nowadays the number of people that practice skateboarding is more than 8.5 million. Now in the Olympics there's gonna be two types of skateboarding: the skate street and the skate park. On street, 20 athletes will compete in the premiers, and just 8 of them will be going to the finals. And in this type of skateboarding, it is simulated street-like ambient with rails, ramps, a lot of things that are found in the streets. The most probable maneuvers to be seen in street are the ollie, that is that one that the person jumps and then take off the board from the ground. The flip, that is a mixing between the ollie and a spin around its own axis. The prop shove it and the kick flip are also spin-like movements that are very probable to be seen. And finally, the board slide, that is when you slide the board on the border of the track. And what about the skate park? Yes, skate park is practiced in a track made of bowls, and these bowls are made of concrete, and they can be meters deep. To gain speed on park, you just need the gravity power, but to make the movements and the maneuvers in the transition area, that is the area between the floor and the borders of the bowl, you need to use your own weight. One thing that is very important in this type of skateboarding is the streak of movements and maneuvers and the way they will talk to each other. But besides that, it's very important to show your style too. The maneuvers that are more likely to be seen in skate park are basically the board slide, the one that the person shoots itself in the air while going out of the bowl, spinning or just turning around, including the 540 backside. That is the one maneuver that gains more points normally in skateboarding competitions. The person will make a spin 540 degrees in its own axis while holding the board with one of the hands. That's awesome. Thanks, Cole, for the explanation about the sport for us. Now we will have a good understanding when we watch it on the TV. Bom, pessoal, chegamos ao final. Agora que já sabem um pouco sobre os esportes das Olimpíadas, podem tirar as curiosidades de todos os seus familiares. Muito obrigada pela participação de vocês que vieram hoje e até o próximo Abaco Cultural.